Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. FPM de 8,9 bilhões de reais de 10 de agosto teve 15 municípios bloqueados. Confira. As prefeituras de todo o país partilharam na última segunda-feira, dia 10, a primeira parcela de agosto do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. O total repassado foi de mais de 8 bilhões e 948 milhões de reais. No mesmo período do ano passado, os entes receberam o total de mais de 7 bilhões e 393 milhões. Até o dia 7 de agosto de 2026, 15 municípios brasileiros estavam bloqueados para recebimento do FPM. A maioria dessas cidades está localizada no estado de Minas Gerais, que conta com 5 entes impedidos. Na sequência aparece Goiás, com 3. O especialista em orçamento público César Lima explica que o bloqueio dos repasses ocorre devido a dívidas com a União ou atrasos na prestação de contas, por exemplo. A orientação é que as prefeituras busquem saber o motivo do bloqueio para solucionar o problema e retomar o repasse. Devem procurar saber inicialmente qual é o motivo do bloqueio, se por algum débito junto ao INSS ou mesmo parcelas em atraso de empréstimos contraídos com o aval da União, ou ainda, o que é muito comum e é muito simples de se resolver, a não entrega dos relatórios obrigatórios ali pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a aplicação mínima em recursos de saúde e educação. A Prefeitura não perde os recursos bloqueados de forma definitiva, eles ficam apenas congelados enquanto existem pendências a serem regularizadas no CIAF, sistema que reúne informações referentes a execuções orçamentárias, patrimoniais e financeiras da União. Quando um município é incluído no sistema, a Prefeitura fica impedida de receber qualquer ajuda financeira. Confira a lista dos 15 municípios bloqueados em portalconvênios.com. Lei autoriza repasse de emendas da saúde aos bombeiros militares. Os corpos de bombeiros militares dos estados e do Distrito Federal passam a ter uma nova fonte de financiamento para suas atividades de socorro à população. A Lei Complementar 234 de 2026, sancionada em 6 de agosto, autoriza parlamentares a destinar recursos de emendas da área da saúde para custear o atendimento pré-hospitalar realizado por essas corporações, um serviço que, segundo dados de 2025, respondeu por 40% de todas as ocorrências atendidas por bombeiros no Brasil, o equivalente a mais de 1 milhão de emergências envolvendo acidentes e outras situações de urgência. Até a sanção da nova norma, os recursos recebidos pelos corpos de bombeiros estaduais e distrital, via emendas parlamentares, precisavam obrigatoriamente estar vinculados à rúbrica de segurança pública. Na prática, isso significava que verbas da área da saúde não podiam ser direcionadas diretamente a essas corporações, mesmo quando o serviço prestado, como resgate, primeiros socorros, remoção de vítimas, tem natureza sanitária e não policial. Com a Lei Complementar 234, essa barreira orçamentária é superada. Parlamentares poderão destinar emendas de saúde especificamente para o financiamento do atendimento pré-hospitalar, reconhecendo formalmente essa frente de atuação dos bombeiros como parte da rede de assistência à saúde da população. A lei, no entanto, estabelece limites claros para o uso desses recursos. De acordo com a norma, o dinheiro das emendas não poderá ser usado pelos corpos de bombeiros para pagar salários, nem para custear ações que não estejam diretamente ligadas aos atendimentos pré-hospitalares. A mudança legislativa formaliza uma interlocução que, segundo representantes da categoria, já existe na rotina operacional das corporações. Em audiência no Senado, o presidente do Conselho Nacional de Comandantes Gerais dos Corpos de Bombeiros Militares, Fabiano de Souza, destacou que os bombeiros atuam em parceria direta com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Não se resume a uma atuação restrita e estrita à segurança pública, mas um trabalho parceiro em prol da saúde pública do brasileiro, em que os corpos de bombeiros no atendimento pré-hospitalar fazem parte desse trabalho. A proposta, contudo, não é consenso entre todos os atores do setor. Ainda na mesma audiência, representantes do Ministério da Saúde e de secretarias estaduais e municipais de saúde manifestaram preocupação de que a nova possibilidade legal possa acirrar a disputa por recursos dentro do Sistema Único de Saúde, que já opera sob restrição orçamentária.
Para o senador Wilder Moraes, do PL de Goiás, um dos relatores do projeto que deu origem à lei, o receio de disputa pelo orçamento não se sustenta, justamente pela parceria operacional já existente entre bombeiros e SAMU. Não transfere recursos da saúde para a segurança pública, apenas permite financiar os serviços de saúde que os bombeiros já prestam gratuitamente todos os dias, salvando vidas em todo o Brasil. A proposta que resultou na Lei Complementar 234 é de autoria do deputado Guilherme Derrite, do Progressistas de São Paulo. Com a sanção, os corpos de bombeiros estaduais e do Distrito Federal passam a contar com um novo instrumento de captação de recursos para fortalecer uma das frentes mais demandadas de sua atuação, o socorro a vítimas de acidentes e emergências antes da chegada ao ambiente hospitalar. Nova lei amplia crédito do FGTS para hospitais filantrópicos e santas casas. Hospitais filantrópicos e santas casas poderão voltar a acessar linhas de crédito financiadas com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. A nova legislação restabelece o mecanismo e amplia até o final de 2030 o prazo para aplicação de recursos do fundo em operações destinadas a essas instituições. A legislação busca ampliar as alternativas de financiamento para entidades que possuem participação relevante na prestação de serviços pelo Sistema Único de Saúde, especialmente em municípios onde hospitais filantrópicos e santas casas representam parte significativa e, em alguns casos, a principal estrutura do atendimento hospitalar disponível à população. A possibilidade de utilização de recursos do FGTS nessas operações não é inédita. O mecanismo foi autorizado originalmente a partir de 2019, após a alteração na Lei 8.036 de 1990, que regulamenta o Fundo de Garantia. A autorização, entretanto, vigorou até o fim de 2022. Segundo dados apresentados pelo governo federal e pelo Congresso Nacional, durante aquele período foram direcionados aproximadamente 3 bilhões de reais para cerca de 140 entidades hospitalares filantrópicas. Os recursos foram utilizados tanto em operações de crédito sem destinação específica, quanto em financiamentos destinados à reestruturação financeira das instituições. Em fevereiro de 2026, o governo federal tentou restabelecer o mecanismo por meio da medida provisória número 1336 de 2026. A MP previa a possibilidade de aplicação dos recursos até o final de 2030, mas perdeu eficácia após não concluir sua tramitação no Congresso dentro do prazo. Diante disso, o conteúdo foi retomado por meio do projeto de lei 2465 de 2026, apresentado pelo deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. A proposta alterou novamente a legislação do FGTS para garantir a continuidade dessa modalidade de financiamento. Um dos principais efeitos esperados da medida é a redução dos custos financeiros enfrentados pelas instituições filantrópicas. De acordo com informações apresentadas durante a tramitação da proposta na Câmara dos Deputados, operações realizadas com recursos próprios das instituições financeiras podem apresentar taxas próximas a 18% ao ano. Com recursos do FGTS, os encargos podem ficar próximos de 12% ao ano. A diferença pode representar uma redução relevante no custo de financiamento, sobretudo para hospitais que acumulam dívidas ou precisam de recursos para a reorganização financeira e manutenção de suas atividades. Durante a votação na Câmara, o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, destacou que a retomada da linha de crédito poderá beneficiar principalmente as santas casas. É uma retomada de uma possibilidade que tinham as santas casas de se socorrer do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para suprir as dívidas que têm de financiamento. Segundo constam, a própria Santa Casas já declararam que há uma dívida em torno de 10 bilhões. E existe recurso no Fundo de Garantia destas santas casas que pode ser lançado mão. A autorização alcança entidades hospitalares filantrópicas, bem como instituições sem fins lucrativos que atuam no atendimento a pessoas com deficiência e participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde. No caso das entidades hospitalares beneficentes, a legislação estabelece critérios para o reconhecimento da condição de entidade filantrópica. Entre eles está a comprovação anual da prestação de serviços ao SUS em percentual mínimo de 60%, considerando internações e atendimentos ambulatoriais realizados. Na prática, a medida não significa a transferência direta dos saldos das contas dos trabalhadores para os hospitais. Os recursos do FGTS são utilizados como fonte para operações de crédito realizadas dentro das regras estabelecidas para o fundo e as instituições financeiras responsáveis pelos financiamentos. A expectativa é que o acesso a linhas com taxas inferiores às praticadas em operações convencionais contribua para a renegociação de passivos, reestruturação financeira e manutenção dos serviços prestados pelas entidades. A discussão sobre o financiamento das instituições filantrópicas está diretamente relacionada à participação dessas entidades na estrutura do SUS.
Em diversas regiões, principalmente em municípios de pequeno e médio porte, santas casas e hospitais beneficentes mantêm serviços hospitalares contratualizados com estados e municípios e atendem pacientes encaminhados pela rede pública. Durante a análise da proposta no Senado, o relator Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, destacou justamente o caráter estratégico dessas instituições, sobretudo nas localidades em que constituem a principal ou única estrutura hospitalar disponível. O elevado nível de endividamento do setor tem sido apontado como um dos principais desafios para a continuidade dos serviços, o que explica a tentativa de ampliar alternativas de financiamento com custos menores. O projeto de lei número 2465 de 2026 foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 7 de julho de 2026. Poucos dias depois, em 15 de julho, o Senado também aprovou a proposta. O projeto amplia o uso de vagas ociosas no transporte escolar rural. Professores e estudantes do ensino superior poderão utilizar vagas ociosas nos veículos destinados ao transporte escolar rural. A medida está prevista no Projeto de Lei 743 de 2023, que altera as regras sobre o uso desses veículos e busca aproveitar assentos que permanecem disponíveis durante os trajetos realizados para atender estudantes da rede pública. A proposta é de autoria do deputado federal Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, e modifica a Lei nº 10.880 de 2004, responsável pela criação do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, o PENAT. O ponto central é permitir o aproveitamento das vagas sem comprometer o atendimento do público prioritário. Pelo texto, os alunos da educação básica pública residentes em áreas rurais continuam tendo prioridade no transporte. Somente os lugares que permanecerem disponíveis após esse atendimento poderão ser utilizados pelos demais beneficiários. A proposta ganha relevância principalmente em municípios com extensa área rural, onde professores e estudantes podem percorrer longas distâncias entre comunidades, distritos, escolas e centros urbanos. Nessas localidades, o transporte escolar frequentemente representa uma estrutura pública já disponível em trajetos regulares, mas em diversas rotas, depois da garantia dos lugares dos estudantes da educação básica, parte dos assentos pode permanecer vazia. A justificativa apresentada para a proposta aponta justamente para a otimização do uso dos recursos públicos, a redução de dificuldades de deslocamento e a ampliação do acesso à população, preservando a autonomia dos estados e municípios na organização do transporte escolar. Durante a análise no Senado, o senador Camilo Santana, do PT do Ceará, apresentou emenda para incluir expressamente estudantes dos institutos federais entre os beneficiários da medida. A proposta original já contemplava professores e estudantes da educação superior. Ao defender a alteração, Camilo ressaltou que o aproveitamento dos assentos disponíveis pode facilitar o deslocamento tanto de profissionais da educação quanto de estudantes que enfrentam dificuldades para chegar às instituições de ensino. Mas muitas vezes o transporte ele vai ocioso, com assentos ociosos, então esses assentos vão permitir que professores que muitas vezes precisam se deslocar, que às vezes não tem um transporte próprio, não tem incentivo, eles vão poder utilizar. E a gente incluiu, que não estava previsto, também os alunos dos institutos federais, que também muitas vezes sofrem com essa questão do transporte, deslocamento da sua casa aos campos. A inclusão de institutos federais amplia o alcance da proposta, especialmente em regiões onde os campi atendem estudantes de diferentes municípios e comunidades rurais e o deslocamento diário pode representar um obstáculo à permanência na instituição. A legislação que regulamenta o PENAT determina que o programa ofereça transporte escolar a alunos da educação básica pública residentes na área rural por meio de assistência financeira suplementar aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Como dito, a possibilidade prevista pelo PL não significa substituir ou reduzir vagas destinadas a esses estudantes. O aproveitamento por outros públicos ocorre sobre a capacidade que estiver disponível. Essa distinção é importante para os gestores municipais e estaduais responsáveis pela organização das rotas, uma vez que eventual ampliação do público transportado deverá preservar o atendimento regular dos estudantes prioritários. Durante a discussão da proposta, a senadora Lurdinha Pereira, do PSB do Maranhão, defendeu a medida e relatou dificuldades enfrentadas por professores para chegar às escolas localizadas em áreas rurais. Ao citar a realidade do município de Coroatá, no Maranhão, a parlamentar afirmou que os profissionais da educação poderão estar entre os principais beneficiados pela mudança. Sabe quanto era a ajuda por quilômetro que um professor recebia para se deslocar da sede para a zona rural? 11 centavos. O que se faz com 11 centavos? Por quilômetro, mas mesmo assim, pouco demais, né? Então, os nossos professores passam por muitas dificuldades com transporte. Muitos não têm transporte, quem tem uma moto ainda arrisca. A maioria não tem.
O problema tende a ser mais significativo em municípios territorialmente extensos, onde escolas rurais estão localizadas a dezenas de quilômetros das sedes municipais e o transporte público convencional é limitado ou inexistente. Caso a proposta conclua sua tramitação e seja transformada em lei, a mudança poderá ter impacto especialmente na gestão municipal do transporte escolar rural, já que as prefeituras são responsáveis por grande parte das rotas utilizadas diariamente no país. Para os gestores, a medida abre possibilidade de melhor aproveitamento da frota e das rotas existentes. A aplicação da futura regra, entretanto, deverá considerar a capacidade dos veículos, a organização dos itinerários, a segurança dos passageiros e, sobretudo, a garantia de atendimento integral dos estudantes da educação básica. Novo piso dos médicos vai impactar os cofres municipais em 26 bilhões de reais, diz CNM. Uma pauta-bomba aprovada em comissão do Senado pode gerar um impacto de aproximadamente 25,9 bilhões de reais para os cofres municipais, segundo a estimativa da Confederação Nacional de Municípios, a CNM. Na terça-feira, 11 de agosto, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto de Lei 1365 de 2022, que estabelece o novo piso salarial de médicos e cirurgiões dentistas no valor de R$ 13.662 para a jornada de 20 horas semanais. A proposta segue para análise da Comissão de Assuntos Sociais. De autoria da senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, a proposta já havia sido aprovada em votação final pela Comissão de Assuntos Sociais, mas um recurso levou o texto ao plenário, onde foram apresentadas 4 emendas. Como as alterações têm impacto econômico e financeiro, elas foram encaminhadas à Comissão de Assuntos Econômicos, que aprovou o novo texto. A proposta prevê a implantação gradual do novo piso em 3 etapas: 40% do valor no primeiro exercício financeiro após a publicação da lei, 70% no segundo exercício e 100% no terceiro. O texto também prevê reajuste anual do piso pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, para a rede privada e eleva para 50% os adicionais por trabalho noturno e horas extras. Atualmente, o piso das categorias é de R$ 3.636 para uma jornada de 20 horas semanais. Na avaliação da CNM, caso seja aprovado, o novo piso deve agravar a situação financeira das administrações municipais que já enfrentam dificuldades orçamentárias e colocar em risco a sustentabilidade das contas locais. Pelo texto aprovado na comissão, a União deverá compensar Estados, Distrito Federal e municípios pelo aumento das despesas com pessoal por meio do Fundo Nacional de Saúde, o FNS. No entanto, para a CNM, essa previsão não elimina o impacto financeiro sobre os municípios. A entidade argumenta que o FNS não representa uma nova fonte de receita, mas um instrumento de gestão financeira do Sistema Único de Saúde, responsável pela operacionalização de recursos federais previstos no orçamento da União. Segundo a CNM, o fundo também não possui capacidade própria de arrecadação para custear novas despesas permanentes, especialmente aquelas relacionadas a pagamento de pessoal. A proposta que cria o novo piso para médicos e cirurgiões dentistas integra, segundo a CNM, um conjunto de 16 medidas legislativas em tramitação avançada no Congresso Nacional ou aprovadas recentemente, que juntas podem representar um impacto de 295 bilhões de reais para os cofres municipais. De acordo com a entidade, as medidas têm efeitos diretos sobre a capacidade dos municípios de manter a prestação dos serviços públicos à população. Entre as propostas citadas estão a elevação do piso nacional do magistério e mudanças nas regras de contratação e aposentadoria dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!